Olá, estamos de volta. Vamos continuar nosso trabalho? Morfologia? Sim. Hoje falaremos sobre artigo. Pequenina classe, poderosa função. Então, muitas pessoas passam pelo artigo sem dar a devida atenção. E o que acontece? O que vai acontecer? Se você for esta pessoa, você vai cair. Porque o artigo tem um poder de comunicação dentro de um texto, um poder fenomenal. Em função sintática, claro que só há um papel para ele. O artigo no mundo sintático será sempre um adjunto adnominal. Ok. No mundo da morfologia, também é um papel um pouco resumido, né? Artigo definido, indefinido, e você consegue mapear também facilmente. Mas no mundo das ideias, no mundo da semântica, como essa classe gramatical, ela é importante. O que faremos aqui? O que já estamos fazendo. Nós vamos pegar a laranja, espremer, jogar fora o bagaço e ficarmos só com suco. Então, eu pretendo, mais uma vez, uma aula objetiva, para não pesar sua paciência e valorizar o seu tempo. Mas antes, sempre precisamos de organização, porque é muita informação. Se meu aluno não for guiado, ele fica desanimado. Onde nós estamos, professora? 3.10. Daqui a pouquinho entraremos em sintaxe. E a mensagem? Qual é a mensagem que vai nos nortear hoje, Cláudia? Se você não for atrás do que deseja, nunca o terá. Se você não perguntar, a resposta será sempre não. Se você não der um passo à frente, estará sempre no mesmo lugar. Nora já nos dizia isto. Agora, meu aluno, fale a verdade. Você já sabe que você não está no mesmo lugar, né? Nós começamos essa caminhada lá atrás, onde você se sentia menos capaz. Você olhava para o seu edital e chegava à seguinte conclusão: não vai dar pé. É muita informação. Essa língua portuguesa é um tsunami, é um poder. Não vai dar certo. Só que você se comprometeu. Você está ao meu lado. Cada dia um pouco, mas cada dia andando para frente. E aí, hoje, você já está mais forte, mais confiante, mais dono da sua fé. E você sabe que esse jogo vai terminar como você determinar. Esse jogo só termina quando você passar. E para você passar, você tem que olhar para trás para descobrir quais são suas dívidas com a língua portuguesa, ficar no presente, porque é o presente que promove transformação para alcançar o seu futuro vitorioso. Nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Seguir o edital exatamente como apresentado. Você não precisa se aprofundar. Você não precisa gastar todo o seu tempo só com língua portuguesa. Português é, sim, a matéria desafiadora do seu concurso. E você sabe disto. Mas você precisa também estudar as outras disciplinas. Português vai ser problema se você não entender a importância da interpretação. Se você considerar a estrutura da língua só, aí você perde seu concurso. Professor, o que é estrutura da língua? Por exemplo, nós estamos estudando morfologia. Logia é estudo, morfo é forma. Então, morfologia é um capítulo estrutural da nossa língua portuguesa. Semântica, hermenêutica, interpretação, compreensão é um nível acima. Então, você não precisa ficar tenso ou tensa. Não vai dar para dominar uma gramática, nem doando a sua vida. Nem doando a sua vida. Eu estudo língua portuguesa há anos. Decidi dedicar a minha vida aos estudos da língua. E eu sei que vou morrer sem dominá-la. E está tudo bem. Meu Deus do céu, está tudo bem. Eu só quero que você tenha o suficiente para preparar sua mente, o suficiente para conseguir o grau, o suficiente para ser convocado nesse concurso. Você não precisa se exaurir, você só precisa ter consciência de que você é capaz
legitimado, brasileiro, já domina esse idioma. Você só precisa acertar as arestas com a norma culta, aquela modalidade da língua portuguesa acadêmica. Porque o concurso público, o nosso concurso público, ele é feito exatamente para promover a manutenção da norma culta. O português coloquial, ele não obedece ao rigor do português acadêmico, né, da norma culta. Se nós não fizermos uma prova obedecendo a esses regulamentos, o português norma culta vai se perder. Então, eu preciso que você entenda que é muito importante, não só por isto, mas por isto também. É no português reto, norma culta, no português acadêmico, que nós temos a clareza nas mensagens, a garantia da mensagem. Então, é muito importante que você aprenda o necessário para você realizar uma boa prova. E se depois você decidir fazer letras, né? Aí vai ser maravilhoso. Mas, enfim, nem todos vão desejar essa missão, né? Essa missão de apaixonar-se pelo idioma. Infelizmente, não são muitos que se apaixonam, mas, de qualquer maneira, eu vou ficar muito feliz se você utilizar a língua portuguesa para passar no seu concurso público, passar bem e depois continuar usando o bom português na sua família, com seus amigos, no seu trabalho, porque você vai ser paradigma, você vai ser modelo para muitas pessoas. E a língua portuguesa é um excelente cartão de visita. Tá legal? Meu aluno, vamos continuar? E a nossa mensagem é para lá que nós vamos, porque você sabe que essa mensagem ela vai nos nortear, né? Mais uma vez, vou ler essa beleza para vocês. Se você não for atrás do que deseja, nunca o terá. Se você não perguntar, a resposta sempre será o não. Se você não der um passo à frente, estará sempre no mesmo lugar, e isso é inadmissível. Por isso que nós vamos constatar que o primeiro tópico do edital já foi compartilhado. O segundo tópico já foi compartilhado. Estamos no terceiro tópico e daqui a pouquinho vamos nos despedir, né? Ele também vai ficar para trás. Ok, Cláudia, a pergunta de hoje: onde nós estamos? Para a memória visual funcionar, mais uma vez, olha, as 6 classes gramaticais variáveis. Qual está na cor verde? Artigo. É para lá que nós vamos. Quais são as 4 classes invariáveis, professora? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ok? E aí, qual é a pergunta? A pergunta é: o que é artigo? Mas antes de compartilhar com vocês um conceito, né, sobre artigo, você pense da seguinte forma: professora, o artigo em um concurso público é garantia de existência? Sim. Isso é suficiente para você dobrar as atenções agora? É o suficiente? Pois eu preciso que você respeite essa classe gramatical. Neste material, eu me preocupei em passar um conceito, em explicar a identificação e, principalmente, a utilidade. Então, o final do material vai ser exatamente assim. Eu vou apresentar utilidades, o emprego do artigo. E você vai ficar surpreso, você ficará surpresa de como esse artigo é poderoso. E acredite, o poder do artigo sempre estará dentro do texto. Então, dobre as atenções, porque é uma classe gramatical bem curiosa e muito injustiçada. Ok, então agora podemos responder, né? O que é artigo? Artigo é classe variável em gênero e número, que acompanha substantivos, indicando se o substantivo é masculino ou feminino, se ele está no singular ou no plural, ou se esse substantivo é definido ou indefinido, tudo através do artigo, porque esse artigo sofrerá essa flexão: feminino, masculino, singular, plural, definido ou indefinido, ok?
por sempre estar modificando um substantivo, sempre exerce a função de adjunta de nominal. Ficou claro isto? Por sempre estar modificando, acompanhando um substantivo, ele no mundo sintático será sempre, sempre, sempre a adjunta de nominal. Agora, cuidado, pode ocorrer aglutinação com preposição em e preposição de. Já estudamos preposição, vimos inclusive essa contração lá na tabela, né? Em mais o, no. Em mais a, na. De mais os, dois. De mais as, das. Então, preste atenção, porque nesse momento você não pode falar que o que apareceu aqui é uma preposição. Professora, no é preposição. Calma. Se você responder que no é preposição, você vai zerar, porque no não é preposição. No é a contração de uma preposição com um artigo masculino, singular, o. Ok? Então, se você ignorar o artigo, você vai perder questões nessas provas. Por isso que existe uma classe gramatical chamada de artigo e que deve ser estudada com o mesmo respeito que você estuda substantivo, preposição, advérbio, conjunção, interjeição. Respeite artigo porque ele é muito importante. Legal? Então, das é de mais as. Ficou claro isso? Ok, então vamos continuar. O artigo é a palavra que fica anteposta ao substantivo para generalizá-lo, particularizá-lo, determinar o seu sentido ou não. Muitas vezes é o artigo que especifica o gênero e o número do substantivo. Exatamente. Preste atenção nos exemplos. O pianista tocou por longa noite para os artistas homenageados. A pianista tocou por longa noite para as artistas homenageadas. O lápis estava na cadeira. Os lápis estavam na carteira. Ok, professor, explique isso melhor. Vou explicar. Eu quero só que você preste atenção nesses exemplos, tudo bem? O pianista, a pianista. Foco nesta palavra pianista. Nós já estudamos substantivo e eu falei para você que existe o substantivo biforme, aluno, aluna, e existe o substantivo uniforme, uma forma só para os gêneros distintos. Legal? Esse uniforme, ora epiceno, para animais e vegetais, ora comum de dois, ora sobre comum. Eu quero focar no comum de dois, aquele que vai servir para o masculino e para o feminino, mas vai aceitar o quando eu falo pianista, terminou pela letra A, ok? Mas isso quer dizer que é uma mulher? Não. Esta palavra, ela é comum de dois. Por que comum de dois? Porque se eu trouxer um artigo, eu elucido, eu comunico o gênero. O pianista chegou, é um homem. A pianista chegou, é uma mulher. Quem resolveu o problema? O artigo. Já começamos vendo o poder dele, né? Então, peraí, professor, o artigo, ele é muito importante para elucidar o gênero de um substantivo comum de dois. Sim! Pense na palavra jornalista. Jornalista é só uma mulher? Não. E quem vai ajudar? O artigo. O jornalista chegou, homem. A jornalista chegou. A jornalista é mulher. Claro que não é só o artigo que é determinante do substantivo. Existem 4 classes gramaticais que determinam o substantivo: o artigo, numeral, pronome e adjetivo. Mas se hoje o papo é sobre artigo, vamos colocar os holofotes sobre o artigo. O artigo é ou não é o poder, gente? Beleza? Segundo fenômeno, existem substantivos na língua portuguesa que eles só são escritos com S no final. E nós sabemos que essa desinência final, S, no comum comunica a pluralização. Eu tenho caneta
eu tenho canetais. Então, esse S final, no comum, é desinência de número plural. Mas na palavra lápis, terminou pelo S. Esse S, por acaso, está sinalizando mais de um lápis? Esse S é desinência de número plural? Não, professor. A palavra lápis já termina por S. E como eu descubro se eu estou com 2 lápis? Como? Pelo artigo, né, Cláudia? Estou entendendo o poder, né? Então, se eu falo o lápis sumiu, um só. Mas se eu falar os lápis sumiram, eu já sei que são vários lápis. E aí o verbo tem de concordar, inclusive. Vocês entenderam? Hoje estamos falando do artigo. Então, uma coisa é o lápis, outra bem diferente, os lápis. Legal? Estamos juntos? Professora, realmente o artigo vai muito além do que eu aprendi lá no colégio. Artigo definido, o, a, os, as. Indefinidos, uma, uns, umas. Acabou a aula. Aqui não. Aqui o artigo vai apresentar muitas informações importantes. Ok, vamos avançar. Classificação dos artigos. O artigo definido, o, os, a, as. Esse artigo definido, na porta havia um policial parado. Assim que me viu, o policial sacou sua arma. Preste atenção que agora o artigo já está dentro de um contexto para que vocês entendam agora a funcionalidade dele. Na porta havia um policial. Repare que apareceu um artigo indefinido antes do substantivo policial. Por que indefinido, professora? Porque eu não sei que policial é esse. Não tinha sido ainda citado. Aí eu continuo minha narrativa. Assim que me viu, o policial sacou sua arma. Agora o artigo mudou, não é mais o indefinido, agora é o definido. E por que agora foi usado o definido, professora? Porque esse policial é o mesmo que está lá na primeira linha. Então, uma forma de eu comunicar que é o mesmo policial é eu avançar nos estudos discursivos e agora trazendo um artigo que determina o substantivo, porque agora esse substantivo policial não é mais um policial desconhecido. Se eu não trocasse o artigo, se eu continuasse com o artigo indefinido, eu estaria criando um segundo policial nessa história. Na porta havia um policial parado. Assim que me viu, um policial sacou sua arma. E aí eu estaria com 2 homens diferentes, 2 personagens diferentes. Se eu quero estabelecer uma coesão, você percebeu o poder coesivo do artigo? Se eu quero estabelecer uma coesão, sustentando para o leitor que eu estou com o mesmo policial, eu preciso simplesmente só comunicar isto. Olha, leitor, é o mesmo policial, agora eu estou determinando isso para você. Observe que na segunda referência ao policial, ele já é conhecido, já foi mencionado, é aquele que estava parado na porta. Isso justifica o uso do artigo definido no sentido de familiaridade. Ok? E aí, há ou não há um motivo bem forte para nós prestarmos atenção nos artigos que estão presentes nos textos das nossas vidas. Vocês entenderam? O uso do artigo, gente, além de elucidar gênero, o jornalista, a dentista, e também sinalizar o número de alguns substantivos, o artigo também ele pode comunicar intimidade. Intimidade. Como assim, professor? Intimidade em que sentido? Quando eu falo para vocês, a aluna acabou de chegar. É a mesma coisa de falar uma aluna acabou de chegar? Não é. Se eu trouxe o artigo indefinido, uma aluna chegou. Eu estou comunicando mais do que a imprecisão do substantivo, eu estou comunicando que essa aluna não é íntima, eu não a conhecia. Muda se eu falar, a aluna acabou de chegar. O que eu estou comunicando? Conhecimento prévio, conhecimento compartilhado. Você sabe de qual aluno eu estou me referindo. É isto que um artigo comunica na sua singularidade, ok? Então, vamos continuar analisando o artigo dentro desse contexto.
Por essa razão, a ausência do artigo deixa o enunciado indefinido, mas genérico. Não dou ouvido ao político. Com artigo definido, é um político específico. Não dou ouvido a político. Sem artigo, é um político qualquer. Aí você deve estar me falando, perguntando: ai, professora, esse A não é artigo? Não, não é. Ali vai estar a preposição. Se fosse artigo, iria concordar com o gênero e número, né? O político. É PrEP. Então, o substantivo político está solto, ele está generalizado. Quando eu falo não dou ouvido ao político, esse político é um político de conhecimento, inclusive seu. É o chamado conhecimento compartilhado. É um político específico e você sabe de quem eu estou falando. É esse o jogo de cena que, no comum, se operacionaliza dentro dos textos, ok? Olha só como essa classezinha ela é magnífica, ela é poderosa. Mais informações. Artigos indefinidos. Uns, uma, umas. Designam qualquer elemento de uma espécie. Então, generalizam, pouco a falar sobre os indefinidos. Os indefinidos, realmente, eles chegam com uma missão, que é dar imprecisão ao substantivo, generalizar o substantivo, e é esse o papel dele, é um papel singular do artigo indefinido, né? Uma menina parece encantada com o que vê. Então, uma menina qualquer, não é uma pessoa íntima, não é uma pessoa determinada. Identificados os tipos de artigo, agora vamos ao seu emprego. Então, uma vez identificado os artigos da nossa língua portuguesa, vamos agora à parte mais interessante. Mais interessante por quê? Porque meu aluno acha que só vai usar o artigo para uma ação, e não é, são muitas as ações. Primeiro, pode-se inserir artigo diante de nomes de obras literárias e outros. Eneida é nome de obra literária e seu autor não colocou artigo no título dessa obra. Mas, se queremos mencioná-la em um texto, nós podemos acrescentar-lhe o artigo. Para um trabalho acadêmico, li e reli e resumi a Eneida. Uau, o que a Cláudia acabou de explicar. Vamos passo a passo, porque são muitos dos casos, eu não quero vocês confusos. Legal? Quando essa obra não apresenta artigo na sua estrutura, quero dizer, quando o artigo não faz parte do nome próprio, você pode colocar o artigo. Vamos dar um exemplo também de uma revista? Veja. Revista Veja. Repare que o nome da revista é Veja. O nome da revista não é A Veja, é Veja. Então, é um nome próprio, é propriedade da revista. Posso usar artigo? Li a matéria na Veja. Na, você já sabe, contração de em mais a. Posso, professora? Posso. Por quê? Porque o nome da revista não possui artigo. Então, ao colocar o artigo, o que eu estou fazendo? Estou só determinando essa revista. É o caso de, para um trabalho acadêmico, li e resumi a Eneida. Repare que Eneida é uma obra que não tem artigo na estrutura. Você entendeu? Então, resumindo, primeiro emprego, posso, dentro de um contexto, usar artigo antes de nomes de obras literárias, se essas obras literárias não apresentarem o artigo na sua própria estrutura. Ficou claro? Primeira regrinha foi: vamos devagar, mas temos que entender tudo isto. Ok. B. Se o artigo já pertence ao título, há de ser escrito obrigatoriamente com maiúscula. Os Lusíadas. Note agora que o autor inseriu o artigo no título da obra. Assim, ao mencionarmos esta obra em nosso texto, naturalmente o artigo será grafado com inicial maiúscula. Para um trabalho acadêmico, li e resumi
Os Lusíadas. Ok, professor, o que foi dito? O que foi dito agora foi só complementar. Complementar. Vocês entenderam? Quando a obra não possui o artigo na estrutura, o nome da obra não é antecedido por um artigo, você pode usar o seu artigo antes. Você está determinando, ok? As Ineidas, a Veja. Exemplo. Mas o que acontece quando a obra já traz na sua estrutura um artigo, gente? Esse artigo faz parte da composição própria. Eu compro o Globo ou compro o Globo? O jornal. O nome do jornal é Globo ou O Globo? É O Globo. Então, se esse artigo faz parte da estrutura do nome do jornal, nome próprio, nunca ele vai aparecer em caixa baixa, em letra minúscula, porque nós já aprendemos que nome próprio é inaugurado por letra maiúscula. Então, quando eu falo Os Lusíadas, eu não posso usar esse artigo em letra minúscula, porque ele não foi um acréscimo meu. Não fui eu que decidi usar Os na frente de Lusíadas. O nome da obra já é Os Lusíadas. O Dia, O Globo. Diferente de Veja. Ok? Muito bem. Segundo emprego, já foi dito. Vamos para mais um emprego. Não pode haver contração quando o artigo faz parte do título e a preposição não. Simples assim, porque eu não posso tocar em propriedades. Em Os Sertões, conta-se a história da Guerra de Canudos. Li ontem, em O Globo, as astúcias jurídicas dos mensaleiros. O que nós temos aqui, gente? Os Sertões, esse artigo já faz parte do título. Eu não posso contrair, porque eu não posso danificar o nome próprio. Eu não posso falar que Nos Sertões, não posso. Li ontem no Globo, não posso. Eu posso tranquilamente falar que li na Veja. Não entendi, professora. Então vamos com calma. Eu não posso modificar nome próprio. É propriedade. Feito? Algumas pessoas não falam Cláudia, falam Cláudia, ok? Não pode haver mudança no nome próprio. Há motivos, não vamos entrar agora no mérito, mas o meu nome não é Dona Cláudia. Meu nome é Cláudia. Feito? Por que não posso mudar, professora? Porque é nome próprio. Há alunas que, por exemplo, nome Luciana. Há muitas alunas, né, com este nome, Luciana. Eu fico mega preocupada, porque da mesma forma que existem Lucianas, existem também Luciane. Luciane. Então, basta trocar uma vogal, a pessoa vai reclamar, porque o nome próprio não pode ser alterado. Beleza? Ok. Agora vamos nós. Qual é o nome da obra? Os Sertões. Então, não toque nesse Os, porque ele é nome próprio. Posso contrair? Não pode. Qual é o nome do jornal? O Globo. Esse ozinho, não toque nesse artigo, porque ele faz parte do nome próprio. Posso falar que eu li a entrevista no Globo? Não pode. E como eu devo falar, professora? Li a entrevista em O Globo. Separado. Não contraia. Agora, revista Veja. O nome da revista não é A Veja, é Veja. Posso falar, li a matéria na Veja? Pode. Agora você pode contrair, porque você está contraindo a preposição com o artigo que você colocou. Esse artigo não faz parte do nome próprio. Ficou claro isso? Isso cai em prova, hein? Isso cai em prova. Fique atento a esse poder que o artigo tem. Então, mais uma vez, assim, não se admitem contrações como Nos Sertões ou no Globo, pois o artigo faz parte do título e a preposição não. Ok? Reinando a paz? Note que a contração é cabível quando o título não apresenta artigo.
como vimos em Eneida. Assim, podemos dizer, li na Eneida várias passagens importantes de uso da palavra que. Tranquilo, gente? Mais um emprego do artigo. O artigo definido geralmente não é empregado antes de nomes próprios de cidades. Preste atenção no vocábulo geralmente. Então, Paris é uma cidade gloriosa. Estivemos em Nova York, porém, se o nome próprio de cidade vier determinado por adjetivo ou expressão adjetiva, o uso do artigo vai ser obrigatório. Eu não falei facultativo, eu falei obrigatório. A Roma dos Césares foi um marco na história. Professora, retirei o determinante dos Césares. Aí você pode falar, Roma foi um marco na história. Professora, coloquei o determinante. Aí você é obrigado a colocar o artigo. A Roma dos Césares foi um marco na história. Ok? Mais uma informação? Pode anotando. Geralmente vem precedidos de artigo os demais nomes próprios geográficos de continentes, países, estados, províncias, oceanos, montanhas, rios. Logo, devo falar a Europa, o Paraguai, a Argentina e etc. Mas, lá vem o mais, meus alunos, mas também existem países, estados e cidades que não permitem o artigo. Portugal, Cuba, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo. O Paulo também vai viajar conosco. Paulo também vai viajar conosco? Legal? Professora, usei o artigo. Está valendo. Não usei artigo. Está valendo também, porque é nome próprio de pessoa, né? É preciso dizer ao Pedro que vamos amanhã bem cedo. É preciso dizer a Pedro que vamos amanhã bem cedo. Repare que esse a é só uma preposição. Próxima observação. Antes de expressões de tratamento, o artigo é omitido. Então, não posso usar, professora? Não. Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Senhoria vão apoiar o plano de paz da ONU. Então, preste atenção que artigo vai muito, muito além do que nos contou a nossa tia do primário, né? A nossa professorinha do primário nos enganou, falando que o artigo era só decorar os definidos, os indefinidos e procurar um substantivo que tudo terminaria bem. Pois bem, são vários empregos. E o mais fantástico é que não acabou aqui. Nós vamos fechar mais esta aula para não ficar mais longo o nosso conteúdo, né? Mas essa aula ainda não terminou e eu volto a falar sobre os empregos do artigo. Mas vamos começar agora refletindo sobre aquele pensamento compartilhado no nosso encontro, no nosso início de encontro. E o que foi que eu falei para vocês? Se você não for atrás do que deseja, nunca o terá. Se você não perguntar, a resposta será sempre não. Se você não der um passo à frente, estará sempre no mesmo lugar. E é claro que você já não está no mesmo lugar, porque essa decisão você tomou lá atrás, quando você decidiu por ser um servidor público. E eu sinto-me muito orgulhosa de fazer parte dessa sua história. Até daqui a pouco.